comentar com vocês aqui agora alguns exercícios daquela primeira lista e também vou deixar disponível toda a resolução desses primeiros exercícios, tá? Nós vamos começar então pelo 1.3. Ponto 3, que o problema é de uma pessoa que ganha um salário fixo e mais uma porcentagem sobre o que ele vende no mês. Nesse caso é uma comissão de 15%. Então o problema ele já traz pontos aqui já determinados. Então nós não precisamos solicitar a porcentagem. Qual é a porcentagem da comissão? Mas nada impede da gente fazer isso também, né, no nosso código. Mas como não está solicitando o problema, nós não vamos complicar também. Tá? Então, nós vamos pedir para ser digitado o salário fixo. Esse salário vai para a variável fixo. Para digitar também o total de vendas em valor, né, em real. Vai para a variável vendas, essa digitação, essa entrada. E aí nós vamos calcular o total, o salário total desse funcionário, que vai ser vendas vezes 0,15. Então, eu quero chamar a atenção para vocês em duas coisas aqui. Primeiro, a matemática, que é quando eu multiplico um valor qualquer por 0,15, eu estou pegando 15% do valor que tiver aqui. E outra coisa, toda vez que nós formos programar, fazer um código com valor com casa decimal, nós vamos usar o ponto como separador. O ponto ele é usado nos idiomas de língua inglesa e, portanto, é o que segue na programação. Aqui no Brasil nós usamos a vírgula, mas nesses outros países é usado o ponto e nas linguagens de programação também é utilizado o ponto para separar casa decimal, os décimos, né? Então, nós sempre vamos utilizar o ponto. Então, quem por acaso utilizou a vírgula já pode fazer a correção, já pode modificar aí sua resolução do exercício. Então, aqui, com essa multiplicação, nós temos 15% do total de vendas. E aí nós vamos somar esse total de vendas, esse 15% do total de vendas, com o salário fixo do funcionário. E aí a variável total vai receber esse cálculo, esse processamento. Então, nós vamos exibir na tela esse total e pronto, acabou, resolvemos nosso problema. Então, em pseudocódigo ele vai ficar assim, as variáveis fixo, vendas, total, do tipo reais. Então, nós vamos solicitar para digitar o salário. Nós vamos solicitar também para digitar o total de vendas. E aí, nosso processamento. E aqui está errado. Então, nós não vamos utilizar vírgula, nós vamos utilizar ponto para separar os décimos. Combinado? Então, vamos fazer a correção. E pronto, ok. E aí nós vamos exibir o resultado. Então, o seu salário nesse mês é de, fechou as aspas, vírgula, a variável total. Vai aparecer o valor que está na variável total. Ponto e vírgula, acabou, fim e pronto. O próximo problema é um ponto 4, onde nós precisamos
converter a temperatura que será dada em graus Celsius, converter ela para Fahrenheit. Então a fórmula já está aqui, já está pronta, a gente só precisa linearizar essa equação. Então, atenção para os símbolos que a gente utiliza, que é o símbolo da multiplicação, da divisão. Então, na computação é diferente, não é igual à matemática. Então, eu já comentei isso, nós vamos utilizar o asterisco ao invés do X, e ao invés daquele símbolo de divisão, nós vamos usar a barra. Então, como é que vai ficar essa resolução? Nós vamos solicitar a temperatura em graus Celsius, e aí nós vamos fazer o processamento, que é só isso que nós precisamos. A única entrada é essa. Então, nós vamos linearizar aquela fórmula dessa maneira. 9 vezes o valor em Celsius, mais 160, e depois tudo isso dividido por 5. Então, as aspas nesse caso aqui é importante, porque senão dá erro. Então, primeiro nós temos que fazer aquela parte de cima da divisão e depois dividir por 5. E pronto, exibimos o resultado na tela e fim. Tá? Em pseudocódigo. Tranquilo, né, gente? Então, aqui primeira multiplicação. Nem era necessário esse parênteses que está em vermelho, mas eu quis colocar. Então, ele vai fazer a multiplicação, fazer a soma e depois dividir. Agora, o parênteses que está em azul, sim, ele é necessário, né? Senão o cálculo vai ficar errado. Porque ele tem que fazer a soma primeiro, aqui, ó, depois a divisão. E aí nós escrevemos o resultado na tela. E fim. Aqui nós temos 1.5 que simplesmente nós devemos converter um valor em dólar para real. Então, nesse caso, nós vamos solicitar a quantidade de dólares que a pessoa tem. Também solicitar qual é a cotação do dia do dólar. Então, quantos reais vale um dólar, né? Então, aqui vai ficar armazenado na variável COT. E aí eu vou fazer a multiplicação. Então, se um dólar estiver valendo R$5, por exemplo, nós vamos multiplicar a quantidade de dólar por 5. Então, eu não vou colocar um valor fixo aqui. Eu não vou olhar a cotação do dólar na internet e colocar um valor fixo. O problema pede para a cotação do dólar ser fornecida, porque isso muda, porque todo dia é um valor diferente. Então, se você coloca um valor fixo para a cotação do dólar, seu programa ele só serve para aquele dia. E aí nós mostramos o resultado na tela e fim. Tá? Em pseudocódigo, está aqui, tranquilo, né? E aí eu posso apresentar na tela, né, mais bonitinho aí e tal, a quantidade coloco R cifrão e a variável R que recebeu aqui o valor convertido. Tá? Enfim.